Olá galera, me chamo Robson Silva, professor de Física e Matemática e venho aqui com mais uma videoaula especial para você, ok? Vamos hoje resolver mais uma questão da prova do Enem. Resolução da prova de Física do Enem de 2018. Galera, é o seguinte... Se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, marque o sininho, para que você possa receber sempre as notificações a cada videoaula que for postada aqui no canal, porque o intuito aqui é o seu aprendizado. Afinal de contas, eu sei que você será um novo membro da nível superior, beleza? Então, participe aqui, preste atenção, você vai aprender muito aqui comigo, tá bom? Sem demoras, vamos para o que mais nos interessa, beleza? O nosso assunto de hoje vai ser a respeito do momento angular. Pessoal, o que é o momento angular? Momento angular, gente, é o produto entre a força e a distância. Esse contexto, momento angular, é um termo utilizado muito no ensino médio, tá? Nas universidades ele já não é um termo comum. O termo utilizado na universidade é o termo torque, mas eles vão fazer menção à mesma coisa. Então não se preocupe com isso, só saiba que momento angular e torque eles são palavras sinônimas, beleza? E aí o que acontece? O que é essa ideia de momento angular? Momento angular, como eu já mencionei, é o produto entre a força e a distância, como a gente pode estar observando aqui na nossa equação, aqui ao lado. Aí o que vai acontecer? Se o momento é m, representado por m, cuja unidade de medida é joule. Já o F é a força aplicada, que é dada em newtons. E D é a distância entre o ponto de aplicação da força até o eixo de giro, aonde vai rotacionar o objeto. Exemplo clássico, a porta. O trinco fica na extremidade mais afastada possível do eixo de giro. Esse eixo de giro é a dobradiça. Quanto mais próximo você tiver da dobradiça, maior a força que você vai ter que aplicar para abrir ou fechar a porta. Já de contrapartida, quanto maior for a distância do ponto de aplicação, então significa dizer que menor a força que você vai ter que aplicar para poder abrir a porta. Afinal de contas, a gente pode observar aqui na equação o seguinte, que momento é igual a força vezes a distância, como você pode observar na equação mais aqui ao canto, tá certo? E aí vamos discutir primeiramente a ideia da grandezas, beleza? Porque alguns alunos têm dificuldade e isso é muito importante. Muitas questões, embora teóricas, elas trabalham em cima do conceito, diretamente e inversamente proporcionais. Por exemplo, se eu tenho a grandeza A sobre B, duas grandezas distintas, se elas são iguais a uma constante K, que é a constante de proporcionalidade, o que isso acarreta? Se a grandeza A aumentar, a grandeza B também vai aumentar. Se a grandeza A diminuir, a grandeza B também vai ter que diminuir, de modo a manter a constante K de fato constante, né? Como o nome já diz, beleza? Agora, se por exemplo eu pegar e colocasse um produto entre essas duas grandezas, A e B. Se eu tenho um produto entre essas duas grandezas, significa dizer que se a grandeza A aumentar, a grandeza B vai ter que diminuir. E por que isso vai ter que acontecer? Pelo mesmo processo que a gente falou agora, porque isso vai ser igual a uma constante K qualquer. Só que essa constante K qualquer é uma constante de proporcionalidade, beleza? E agora, se a grandeza A diminuir, a grandeza B ela vai ter que aumentar. Para que possa ser mantido também a ideia da constante de proporcionalidade, beleza? Então, gente, dado esse princípio, vamos agora para um outro contexto, para a gente poder ir para a nossa questão, os tipos de alavancas.
Os tipos de alavancas são consideradas máquinas simples, afinal de contas, elas são baseadas em materiais realmente muito simples. Por exemplo, eu deixei aqui, não foi à toa, tá? Essa tesoura. A tesoura é um tipo de alavanca. A gente pressiona nesse local aqui, exatamente para poder cortar o papel. Isso aqui é o nosso eixo de giro, beleza? E aqui é onde vai ficar o papel que você vai cortar. O papel, ele não quer ser cortado, beleza? Então ele vai querer resistir, obviamente. Então eu estou aplicando a força, eu sou chamado de força potente. Já aqui, onde é o eixo de rotação, então é o ponto de apoio, o ponto fixo. Isso aqui, e já aqui na extremidade, onde vai estar o papel, a força resistente. Então o que acontece? Se isso é verdade, quando o ponto de apoio está localizado entre a força resistente e a força potente, significa dizer que essa alavanca ela é denominada como alavanca interfixa, beleza? Ponto fixo entre a força resistente e a força potente. Essa pinça aqui, que eu sequestrei da minha digníssima esposa, tá? Você pode observar que aqui é o ponto de apoio, beleza? Aqui é o eixo de giro. Aqui é onde você aplica a força potente e aqui é o que você vai tirar. Peraí, deixa eu tirar um peluzinho aqui, né? Não dá não, porque dói. Não aguentaria ficar fazendo esse tipo de coisa, pessoal. Infelizmente. Não. Então, o que acontece? Se eu estou aplicando a força potente aqui, aqui é a força resistente e aqui é o ponto fixo. Então, pessoal, o nome dessa alavanca vai ser o quê? Se a força potente é o que está no meio, então significa dizer que ela é uma alavanca interpotente, beleza? Já um exemplo clássico, beleza, de uma alavanca do tipo interresistente é o carrinho de mão, instrumento muito utilizado nas construções civis. O cara vai segurar de um lado, então é a força potente. A areia vai ficar dentro do carrinho, ela é interresistente, a areia não quer ser carregada, então ela vai querer resistir ao movimento. E o ponto de apoio é a roda, porque se você prestar atenção, você levanta e desce, então ela faz automaticamente um giro o carrinho quando você levanta, beleza? Então isso, gente, são exemplos muito clássicos de interresistente, tá bom? Aqui não sei se vai dar para a gente conseguir montar, mas vamos tentar. Um exemplo clássico, tá? De uma alavanca, uma gangorra, tá? Um tipo de alavanca que é a gangorra. Ela é uma alavanca interfixa. Por quê? Eu tenho dois objetos, beleza? Em cada um em uma extremidade, e temos aqui o ponto de apoio. Você pode perceber que o objeto borracha, ele é bem maior, tem uma massa maior do que o objeto corretivo. Quando eu coloco os dois aqui sobre o pincel, que vai ser o meu ponto de apoio, então a gente vai tentar colocar ele de modo a ficar em equilíbrio, tá? Então vamos prestar atenção aqui que vai dar certo. Como a gente observou, ficou um pouquinho, ainda como está tendo muito vento aqui, né, devido ao fluxo normal de vento, o ar, né, circulando, mas a gente conseguiu ainda deixar em equilíbrio por um pouquinho de tempo. De novo, olha aí começou a cair de novo. Gente, isso aqui é um exemplo clássico da gangorra, né, que é um brinquedo muito comum em parque. Os pais adoram brincar com as crianças. Se você, pai, está vendo esse vídeo, brinque um pouquinho com o seu filho numa gangorra, eu tenho certeza que ele vai gostar muito. Agora só não vá praticar bullying com o bichinho, viu? Deixar ele lá em cima direto e você ficar lá embaixo, só porque você tem, sim, um peso maior, beleza? Então, vamos, depois dessas argumentações todas, vamos para a nossa questão de hoje, beleza? Voltamos aqui para a nossa questão da prova do Enem, questão 104 da prova azul. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente. Em outro ponto da barra, por causa
por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação da força potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Pessoal, sendo isso verdade, vamos aqui para a nossa questão, tá certo? Vamos analisar figura por figura para que você possa compreender da melhor maneira possível. Vamos lá. Gente, olhando aqui, analisando a nossa figura, a gente observa um primeiro objeto que é um alicate. O alicate, ele é parecido com o princípio de funcionamento da tesoura. Você pode observar que os dois têm uma semelhança realmente grande, beleza? Então, aqui embaixo, você observa que é onde existe a força potente, a força onde está sendo aplicada por você. Então, vou colocar aqui de P só para indicar que a força potente. Nesse centro bem aqui está o ponto fixo, tá certo? Aqui é o ponto de apoio. Bem aqui em cima nós temos exatamente o alicate. A ponta do alicate, se você reparar, ela está mostrando aqui para a gente que isso nada mais é do que a força resistente. E por se tratar da força resistente, nós temos exatamente o nosso princípio aqui sendo utilizado, tá? Galera, outro detalhe que você pode estar observando aqui na situação é a utilização, tá, num próximo objeto aqui em questão, que é o objeto pinça, tá? No objeto pinça, você pode observar que nós temos aqui o ponto de apoio, beleza? Logo aqui na extremidade, esse é o ponto fixo. Nós temos que bem aqui é aplicada a força por você, que a gente chama de força potente, e aqui na outra extremidade vai ser localizada a força resistente, beleza? No carrinho de mão, como a gente também discutiu, nós temos bem aqui o ponto fixo, bem aqui aonde está localizado a nossa força resistente, beleza? E aqui nessa outra extremidade nós temos o nosso ponto de apoio, ou seja, a força potente, tá certo? Já aqui no quebra-nós, o que está acontecendo? Nós temos nessa extremidade a força potente, a força que você vai aplicar para tentar quebrar a noz. Aqui é onde fica a noz, que não quer ser quebrada, então aqui é a força resistente. Já bem aqui é exatamente o ponto fixo, beleza? Que é o nosso ponto de apoio em questão. Já no abridor de garrafas, nesse abridor de garrafa, bem aqui é onde você aplica a sua força. Já bem aqui é onde vai ficar a força resistente, que é a parte que vai puxar, tá certo? A tampinha. Então aqui é a nossa força resistente. Nessa outra extremidade aqui está o ponto fixo, que é onde apoia em cima da tampinha. Galera, se você reparar então, nós identificamos tudo que está acontecendo com cada um. O alicate é uma interfixa, a pinça é uma interpotente, o quebra-noz uma interresistente, o abridor de garrafa também é uma interresistente e o carrinho de mão também é um interresistente. Na questão, vamos voltar aqui para a questão, você vai observar que ela está querendo saber em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente. Para que a força potente seja maior do que a força resistente, significa dizer que ela tem que estar mais próximo do ponto de apoio do que a força resistente. E quando a gente observa os nossos objetos com as devidas marcações como nós fizemos, quem vai ter exatamente a maior força aplicada, né, por nós, a força potente, é exatamente a pinça. A pinça é o único objeto em que a força potente está mais próxima do ponto de apoio do que em relação à força resistente. Porque, como a gente viu, o momento é a força vezes distância. Quanto mais próximo,
maior a força que vai ter que ser aplicada. Então, sendo isso verdade, galera, a gente consegue observar muito bem que a resposta da nossa questão é exatamente o item A. Então, pessoal, deixo esse vídeo para vocês, tá ok? Com muito amor e carinho, espero poder ter ajudado. Dê o seu comentário, o que eu puder fazer, estamos aqui à sua disposição, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal!